Bom dia, graças e paz de Jesus Cristo. Nosso devocional de hoje está no livro de Provérbios ainda, Provérbios capítulo 20, versículo 22, diz assim o nosso texto. Não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor e Ele te livrará. Veja, eu quero falar hoje sobre como nós devemos lidar com os nossos inimigos. Se é que nós temos inimigos, né? Mas temos sim, temos o diabo como nosso inimigo, a Bíblia deixa isso bem claro. Mas como nós devemos lidar com o mal, com pessoas que nos querem o mal, com pessoas que nos difamam, por exemplo, que falam uma palavra de maldição sobre nós, que nos odeiam. Nós temos várias coisas falando sobre isso na Escritura. Por exemplo, Jesus disse que se perseguiram a mim, perseguirão a vós, né? Nós também vamos ser perseguidos por causa do Evangelho, por levantar a bandeira do cristianismo. Mas como deve ser e qual deve ser a nossa postura diante da perseguição dessas pessoas que se opõem ao pensamento cristão, que se opõem àqueles que servem a Jesus Cristo? Esse texto fala de sim, um princípio que nós podemos estabelecer. Não digas, vingar-me-ei do mal. Nós não devemos nem dizer, nem desejar, nem se vingar de alguém. A Bíblia nos chama a vencer o mal com o bem. Como é que eu venço o mal? Com o bem. Jesus ensina isso. Eu lembro aqui da história de um jovem chamado Estevão, que era um homem cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Em um certo momento, Atos capítulo 7, descreve que ele foi pregar ali no Sinédrio, ele estava pregando para várias pessoas, e ele pregava um sermão ali, anunciando, falando sobre a dureza de coração daquele povo. E diante disso, aquele povo ali no Sinédrio apedrejaram ele. E a postura dele, o caráter dele diante da ofensa, é o que eu quero trazer para nós hoje. Estevão disse, ele olhou aos céus e viu o Filho de Deus assentado à destra da majestade e de pé, ele diz, Pai, não lhes impute a eles esse pecado. Como que dizendo, Pai, perdoa-os. Ele exerceu ali misericórdia, ele exerceu ali o perdão. Ele não desejou se vingar, como que dizendo, Pai, mata eles, fere eles porque eles estão fazendo isso, mas não, ele disse, Pai, não impute a eles esse pecado. Tenha misericórdia, porque ele entendia que o descrente ali, o ímpio naquela época, aquelas pessoas, eram pessoas que não tinham ali a compreensão correta de quem era Jesus, ou viviam na ignorância. Então ele exerce misericórdia. Esse é o caráter cristão. Nós temos o maior exemplo, o exemplo ápice é Jesus no alto da cruz, quando os ladrões blasfemam contra ele, e ele salva um ladrão. Ele perdoa o pecado do ladrão. E ele exerce misericórdia. Havia também homens que passavam ali e manietavam a cabeça, como que dizendo assim, olha, salvou os outros, desce da cruz e creremos em ti, né? Não tem condição nem de salvar a si próprio. E Jesus, ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, Jesus sabia da ignorância em que eles viviam e exerceu perdão. Assim também deve ser o cristão. Assim nós devemos agir, exercer misericórdia, perdoar. Nós devemos vencer o mal com o bem, como eu já descrevi. Então esse deve ser a nossa postura diante, por exemplo, de pessoas que nos ofendem, pessoas que nos odeiam sem causa, sem motivo aparente, mas elas têm inveja, elas têm ódio. Nós devemos orar por essas pessoas, orar pelos que vos perseguem, né? Bendizer os que vos maldizem. É o princípio que a Escritura nos dá. Então, se você tem passado por perseguições na sua casa, às vezes passamos, né? Nossos pais, por não ter a mesma religião, por não seguir o mesmo princípio, seguir a Jesus, podem nos perseguir, podem nos tratar mal, no trabalho, também pode acontecer isso. Se você tem passado por isso, lembre-se que Jesus foi como uma ovelha muda levada ao matador. Ele aprendeu a sofrer o dano. E assim também nós devemos perdoar, orar por essas pessoas. Orar para que Deus possa abrir a consciência delas, como Deus abriu a consciência de Paulo, que afligia a igreja, mas Deus o salvou. E Deus é misericordioso, meus irmãos. Então oremos por essas pessoas, né? Esse é um princípio. Ele continua dizendo assim, espera
pelo Senhor e Ele te livrará. Veja, o conselho do provérbio aqui para nós é: espera pelo Senhor. Como que dizendo, o Senhor agirá. Veja, há pessoas rebeldes, irreverentes, sim há, que mesmo quando nós estamos dispostos a perdoar, elas permanecem no erro, permanecem querendo ali trazer aflição às nossas vidas. Nós temos o caso de homens como Nero, como o Herodes, né, que ali Jesus chama ele de uma raposa ali ardilosa, como que dizendo que ele era irreverente, ele não queria o perdão e ele queria fazer o mal, né, às pessoas. Há pessoas assim, que elas vão continuar no seu erro, que elas vão ser irreverentes, mas nós temos um conselho que espera pelo Senhor, porque a Bíblia diz que a Deus pertence a vingança. Nós não nos vingamos, mas nós temos fome e sede de justiça. O que é isso? É alguém que não compactou com o mal e quer que um dia a justiça seja feita. Apocalipse cita que debaixo ali do trono de Deus há pessoas, há espíritos que clamam: até quando não se vingará o Senhor? Eles estão pedindo vingança por aqueles que mataram eles ali. E são crentes ali. E ele disse: até quando não nos vingará, né? Mas a Escritura nos fala que há um dia em que Deus trará vingança sobre todos aqueles que fizeram mal, que permaneceram na irreverência. Nós temos o caso. Você acha que Satanás vai ficar impune por tudo que ele tem feito hoje, perseguido a igreja, afligido, tentado, enganado? Satanás não vai ficar impune. Mas tenha convicção, Deus trará vingança sobre o diabo, sobre os nossos inimigos. Nós não devemos nos vingar, mas devemos confiar que Deus julgará. Espera pelo Senhor e Ele te livrará. Essa é a convicção. Deus vai agir. O dia do Senhor virá e é terrível. É terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, essas pessoas, o diabo, eles ainda não sabem o que é de fato afligir alguém. Mas eles conhecerão o nosso Deus naquele dia. E nós contemplaremos todo homem mau, irreverente e praticou o pecado ser punido pelo nosso Deus. Nós um dia contemplaremos, a justiça será feita. E Ele te livrará, essa é a certeza. Deus nos livrará. Chegará o dia onde não haverá mais perseguições, nem dor, nem aflições sobre o povo de Deus, porque Deus nos livrará de todo mal. Deus nos guardará e Ele trará essa vingança e nós seremos fartos. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Nós seremos fartos da justiça de Deus. Deus trará punição sobre todo pecado. E nisso nós queremos, né? Quero orar nesse momento. Senhor, eu quero orar pelo teu povo, para que o Senhor traga consciência e nos ensine o modo correto de agir. Senhor. Te oramos em nome de Jesus, Pai, para que nós possamos ser misericordiosos, longânimos, Senhor, para com os nossos inimigos, orar por essas pessoas, Pai. E essa é a minha oração, para que o Senhor seja glorificado através, Senhor, das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, meu irmão, minha irmã, meu amigo. Eu quero pedir que você ative o sininho da notificação, para que quando eu postar algum vídeo aqui no canal, você possa receber a notificação. E também deixe o seu like, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ouvir a boa palavra de Deus. Deus abençoe e glória a Deus.